só. Ok? Sim. Bom, quero saudar os companheiros progressistas de todo o Rio Grande do Sul, e não apenas os progressistas, mas em especial a família progressista e a família gaúcha, nessa live, nessa videoconferência que estamos fazendo com a nossa bancada estadual. Com orgulho, nós temos hoje o presidente da Assembleia, nosso deputado Hernani Polo, participando conosco, de várias empreitadas. Nós temos aí também o deputado Frederico Antunes, que é o líder do governo, nós temos também o deputado Adolfo Brito, junto o Serginho Turra, nosso líder da bancada, e a deputada Silvana Covatti e o deputado Issur. Com prazer, nós estamos conversando nessa live, num momento extremamente delicado para o nosso país, para o mundo inteiro, em função desta pandemia que assolou o mundo, não assolou apenas o Rio Grande ou o Brasil, mas assolou o mundo inteiro. Então, é extremamente preocupante essa posição, e as medidas estão sendo tomadas ao longo digamos assim, dos acontecimentos, né? Nós, do Senado Federal, já estamos praticamente há mais de 2 meses em sessões virtuais, e essas sessões, o Senado brasileiro inaugurou essa sistemática no mundo inteiro. Nós não tínhamos reuniões virtuais no mundo, e hoje as reuniões do Senado acontecem virtuais, e os plenários das câmaras federais, dos senados federais, das próprias Assembleias Legislativas, o deputado Hernani também já está com o mesmo sistema, e o Brasil e o mundo estão adotando o sistema de reuniões virtuais. O telefone celular não para, o WhatsApp não para, as redes sociais não param, né, e também reuniões, como estamos fazendo nesse momento, com a presença dos nossos colegas deputados gaúchos. Um imenso prazer, né, nós temos a grande bancada do Partido Progressista fazendo o seu trabalho também aí na Assembleia Legislativa. E apenas para iniciarmos a fala, a todos aqueles que estão linkados conosco nas suas redes, nas redes dos deputados, na minha rede social também, né, nós estamos falando para todos num momento difícil que o Brasil está vivendo, e estamos fazendo votações também importantes, como acredito, e tenho certeza que vocês estão fazendo também aí na Assembleia Legislativa, na Assembleia do Estado, em votações para o Estado do Rio Grande do Sul. Desde o início, quando iniciamos lá atrás, para a decretação da calamidade pública no Brasil, na sessão da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, e a partir daí as ações começaram a ocorrer também dentro dos estados e dentro dos municípios, né? E dentro desse clima, as ações estão sendo tomadas e nós estamos pressionando o governo federal, os bancos e todas as entidades, enfim, para que as medidas que nós votamos na Câmara e no Senado possam ser implementadas. Nós entramos apenas no início, a economia brasileira, quando assumimos o ano passado no Senado, o presidente Bolsonaro assumiu também no Palácio do Planalto, o Brasil tinha 13 milhões de desempregados, né? Nós estávamos com a economia cambaleante, o déficit fiscal era muito grande, e começamos a corrigir os rumos da economia com o ministro Paulo Guedes, né? As coisas aconteceram, houve a reforma da Previdência, eu que estive na Câmara com o presidente Fernando Henrique, com Lula, com Dilma, com Michel, nunca conseguimos fazer uma reforma previdenciária do porte do que nós fizemos no ano passado, lá no Congresso Nacional. Da mesma forma, a queda dos juros e outras medidas. Estava previsto e recuperamos 1 milhão de empregos no ano passado. Nesse ano, iniciamos o ano com perspectiva de recuperar mais 1 milhão de empregos e trabalhar para zerar o déficit do país, né, que ainda estava previsto para 2022. Passaremos 2020, 2021, 2022 para corrigirmos o déficit que herdamos ainda do tempo da Dilma Rousseff. E esse assunto, entramos praticamente no processo ali, acontecendo o quê? Veio a pandemia, e as coisas mudaram totalmente o ritmo. A economia que estava se organizando, se ajeitando, nós teremos um déficit muito maior do que nós iniciamos. E, ao invés de corrigirmos o desemprego será muito maior quando nós encerrarmos essa pandemia. Então, aí é um problema sério, né, que nós todos, os deputados estaduais, os deputados federais, os senadores, teremos que ajustar essa posição. Portanto, o que nós estamos, apenas um briefing inicial para mostrarmos os efeitos da pandemia sobre a economia brasileira. E a preocupação que eu tenho, outras lideranças também têm, certamente vocês também, é o depois, o pós-pandemia. Como é que vai ficar a situação econômica do Rio Grande do Sul?
e depois do Rio Grande do Sul. Frederico acompanhou bem, os deputados todos, Brito, Silvano, enfim, vocês acompanharam, do tempo do Sartori, já tínhamos um problema sério no Rio Grande do Sul, que não conseguimos nem pagar a folha de pagamento, com a economia andando. O governador Eduardo Leite assume o Estado da mesma forma, tem as mesmas dificuldades, tenta implementar várias medidas e não consegue também equacionar. Agora, imagina o Rio Grande do Sul esse ano, com a pandemia, é um problema sério com a pandemia, e também com a estiagem, com a seca do Rio Grande do Sul. A queda dos produtores rurais não circula na economia 18 bilhões de reais que nós perdemos na soja, no milho, no leite, no boi, no fumo, nas frutas, enfim. Então, isso é um problema sério que nós temos essa preocupação nesse momento, estamos procurando de que forma possamos ajustar. Então, o início da nossa conversa é esse, apenas para brifar, que nós vamos ter que fazer um empenho muito grande no Senado Federal, na Câmara Federal, vocês na Assembleia Legislativa, para podermos ajustar essas posições em cima de medidas que vão sendo anunciar essa posição aí. Portanto, é o que eu estou colocando a vocês, para que nós possamos ajustar essa situação e linkarmos o que nós podemos fazer, para que nós possamos fazer a economia do Brasil crescer e cuidar, sim, da doença, que é um problema seríssimo, as mortes que nós temos hoje. Felizmente, o estado do Rio Grande do Sul é um dos estados que não tem tanto problema como nós temos outros estados, no ranking que nós temos hoje, é um problema sério. Portanto, é o que nós temos que fazer, estamos fazendo a nossa parte, e, inicialmente, eu gostaria, como nós não iniciamos na outra parte, se o Luiz Vicente pudesse dar um recadinho em nome da juventude, para depois passar para os nossos colegas deputados estaduais. Um abraço a todos, inicial. Boa noite a todos. Eu pedi primeiramente, boa noite, senador, boa noite, nossos deputados que estão aqui presentes e todo mundo que está na audiência. Eu pedi esse minutinho para dar um aviso que normalmente eu faço pela juventude nas reuniões de bancada dos nossos deputados estaduais. E no dia de ontem, a juventude, por meio de suas redes sociais, colocou uma campanha na rua. Eu venho aqui pedir o apoio dos nossos deputados, do nosso senador, de todo o nosso partido, de quem está escutando, para que possamos dar uma atenção para as doações de sangue. Uma vez que começou a pandemia e as pessoas estão ficando em casa, poucas pessoas estão indo nos hemocentros fazer doação de sangue. E o estoque está ficando muito baixo, então a juventude resolveu por bem que deveríamos abraçar essa campanha, essa dificuldade, e pedir para que vão doar sangue. Na nossa rede social, nós colocamos ontem e hoje agora colocamos, faz uns 10 minutos, também algumas informações onde a gente consegue explicar tudo que é necessário para doar sangue, quem não pode, quem pode, e também tranquilizar as pessoas que, mesmo com a pandemia, os hemocentros estão funcionando normalmente, claro que tomando as devidas medidas de segurança, mas está tudo correndo normalmente e a gente precisa muito ir lá e fazer doação de sangue. O nome da campanha, como vocês podem ver, é Um por Todos e Todos por Um. A gente está pedindo muito que as juventudes municipais abracem a causa e amanhã, já vou adiantar aqui para vocês, amanhã nós vamos lançar um desafio para que as juventudes municipais elas vão nos hemocentros dessas cidades e postem uma foto com a nossa hashtag da juventude, com a hashtag de Doe Sangue, e coloque nas suas redes sociais. Um vai puxando o outro. E se a gente conseguir que muitas pessoas façam esse ato, que um doa sangue e 5 podem ser salvos, acredito que nós vamos ter um grande êxito. E vai ser muito bom para todos nós, para toda a sociedade. Muito obrigado, esse era o aviso. E vou ficar aqui tomando mate e acompanhando a live com vocês. Obrigado, Luiz Vicente, pela juventude progressista. Tenho certeza que os gabinetes dos nossos deputados vão fazer a sua parte, eu também, no meu gabinete, os deputados federais podem ajudar também, e passar isso não apenas para a juventude, mas para os nossos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores que encampem essa campanha no estado inteiro, porque qualquer município tem esse problema, não apenas na capital. Obrigado, Vicente. E, se me permite, gostaria de passar inicialmente, dar
pelas damas, nós temos a presidente da nossa da Ação da Mulher Progressista, se os colegas concordarem, passaríamos para a deputada Silvana Covatti, né, para dar o seu boa noite e participar conosco também dessa nossa conversa aqui. Boa noite, nosso senador Luiz Carlos Reis. Boa noite aos colegas deputados, Frederico, o Brito, o Issur, o nosso presidente Hernani Polo, e com muita alegria dizer ao senador que quero cumprimentar, dizendo que para nós é um prazer muito grande estar junto do senhor, senador, para falar sobre o momento que nós estamos vendo, que é essa questão da Covid-19, essa pandemia. E vejo a importância que é nós termos o senador da República lá no Senado Federal, que está dando suporte ao nosso Estado também, e às causas do nosso Estado. Quero cumprimentar todos os colegas, dizer que é uma imensa alegria de estarmos juntos aqui discutindo e conversando sobre essa questão, esse novo cenário que estamos vivendo no nosso Estado. A todos que nos acompanham através desta videoconferência, e dizer que vamos seguindo a nossa reunião. Prazer. Obrigado, Silvana. Eu passaria ao Hernani ou ao Frederico, né, para fazer uma brifada sobre a posição do Rio Grande do Sul nesse momento. Para nós, depois eu falo no cenário nacional, eu gostaria que o Hernani, que é o presidente da Assembleia, o próprio Frederico, que é o líder do governo, desse uma brifada pela posição do Rio Grande do Sul, saúde e emprego. Basicamente, são dois temas que estão preocupando a nossa sociedade. Presidente Hernani, com a palavra. Bom, quero mais uma vez agradecer aí o convite, a oportunidade, e cumprimentar o senador Reis pela iniciativa de propor esse encontro e nos possibilitar essa oportunidade, cumprimentando já o senador Reis pelo trabalho que tens realizado, que não é novidade para nós, que já o acompanhávamos quando deputado federal, mas que agora como senador, ainda mais com uma posição e um espaço e um cargo de maior relevância, tem feito um grande trabalho na defesa dos interesses do nosso estado do Rio Grande do Sul, assim como quero compartilhar aqui a alegria de estar com os colegas deputados, a Silvana Covatti, que já presidiu a Assembleia Legislativa, o deputado Adolfo Brito, né, um dos deputados mais experientes da casa, Frederico Antunes, o nosso líder do governo e também já presidente da Assembleia, deputado Sérgio Turra, um atuante parlamentar aí também ligado ao setor agropecuário, e o deputado Issur, né, que chega com muita força, com muita disposição e tem também feito um grande trabalho aqui representando os progressistas aqui na Assembleia. Cumprimentar o Luiz Vicente pela iniciativa da Juventude Progressista, né, pela campanha, pela mobilização. Acho que é uma atitude, um gesto de solidariedade importante que nós precisamos muito em momentos como esse que estamos enfrentando. Senador Reis, pela Assembleia, nós estamos procurando, e desde o início desse enfrentamento, nós sempre nos manifestamos apoiando todas aquelas iniciativas que fossem necessárias e importantes no sentido de proteger a vida, a saúde das pessoas, enfim, a ampliação de estrutura hospitalar, de leitos, de equipamentos, tudo aquilo que fosse necessário para o atendimento das pessoas. E, ao mesmo tempo, também, não menos importante, nós começamos, junto com os colegas progressistas e vários deputados da Assembleia, um movimento através de um fórum de combate ao colapso social e econômico, preocupado com as consequências desse momento que estamos vivendo, que é um momento novo, que as pessoas estão mudando seus hábitos de consumo, de comportamento, há uma necessidade, nós mesmos estamos exercitando novas formas, inclusive de desempenhar o nosso mandato, os nossos mandatos na Assembleia, assim como o senador vem fazendo lá no Senado, tudo por videoconferência, mas tocando o trabalho à frente. A grande preocupação, claro, de toda a sociedade é com a saúde, e a gente nunca menosprezou, minimizou esse aspecto. Por outro lado, também, a preocupação é com as consequências dessa paralisação,
né? Muitos desempregos, muitas empresas fechando as portas, né? E você buscar um equilíbrio dessas duas situações não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu acredito que o Rio Grande do Sul vem buscando encontrar o melhor caminho, né, entre preservar vidas e também manter aí os setores econômicos, produtivos, do comércio, da indústria e do serviço. Então, nós estamos, né, enfim, solidários com esse momento e buscando com muito equilíbrio, com muita responsabilidade, encontrar a melhor forma, o melhor caminho de nós superarmos tudo isso e, claro, já nos preparando para o pós-pandemia, porque muitas coisas elas vão se alterar, né? As coisas que nós deixamos de fazer, muitas que fazíamos rotineiramente e que não fizeram falta, né? Talvez essas coisas não voltarão mais, assim como novos hábitos, novas maneiras, novos costumes irão se implementar a partir da pandemia. Então, eu agradeço o espaço, essa manifestação aí, estamos aí juntos e solidários nesse momento de dificuldade. Parabéns mais uma vez, senador Reis, pelo trabalho e pela oportunidade. Bom, eu também quero fazer aqui, primeiramente, um registro, dizer, olha, Luiz Carlos, que coisa boa a gente poder estar conversando contigo, conversando com tanta gente aí que está nos acompanhando, e a nossa bancada estadual, eu destaco aí o meu líder, Serginho Turra, né? Sempre muito bem organizado, nos aproximando e fazendo o que todos nós que passamos por ali, ou na presidência da Assembleia, que nem a Silvana Covatti, o Hernani agora, o Britão, toda a sua larga experiência, o Isur que está chegando, nós não percamos uma meta, um espírito. Primeiro, de nós respeitarmos as nossas convicções, a nossa bandeira, as nossas bandeiras, principalmente dos progressistas do Rio Grande do Sul. Eu não quero fazer, e me perdoem eu não falar aqui de progressistas do Brasil, porque eu não tenho a mesma certeza de que estarei falando algo que espelha o que nós fazemos aqui. Mas aqui, no Rio Grande do Sul, os progressistas, jovens, Vicente, mulheres, Silvana, todos os nossos segmentos organizados, prefeitos, vereadores, nós buscamos sempre seguir, né, uma linha, uma conduta. Às vezes divergimos por um motivo ou outro, mas temos tentado fazer isso, fruto também do trabalho que o nosso presidente Celso Bernardi implanta aí na gestão do nosso partido há muito tempo. Luiz Carlos, nosso senador, nosso líder nacional, junto com os demais deputados federais. É impressionante como eu não gostaria de estar chegando ao ponto de fazer aqui uma confissão, mas o que mais me deixa cestroso, como diz o gaúcho, agoniado, é ter que falar sobre duas questões que, para mim, elas caminham juntas, elas são fundamentais, que é a sobrevivência com saúde do ser humano e a capacidade dele caminhar tendo a possibilidade de desempenhar a sua profissão, a sua atividade como trabalhador, como empresário, com dignidade. E isso está nos fazendo, do meu ponto de vista, está nos fazendo um mal terrível, porque alguns querem dissociar, alguns querem elevar um assunto, menosprezar outro. E, na verdade, o que nós precisamos fazer é as duas coisas ao mesmo tempo. E buscando, como disse o Hernani, um exercício que tenha racionalidade. E o primeiro passo do exercício racional é nós ouvirmos mais do que falarmos, para nós não mordermos a língua, principalmente quando se trata de um episódio, de uma situação que é uma situação que poucos de nós temos compreensão científica, poucos de nós temos compreensão técnica para poder nos manifestar com muita certeza. Então, eu considero, Luiz Carlos, que tudo que a gente vem fazendo é para evitar o que seria o pior de todos os mundos, que é perder vidas. Algumas já foram perdidas, assim como outras doenças já levaram também, e eu concordo também com isso, quando alguém fala, sim, mas tivemos outras doenças também levam e vão continuar levando, e etc.
Mas a preservação da vida, nesse momento, quando o assunto ele é global, ele é mundial, ele passa a ser um assunto prioritário. Então, nós temos que ver quais são as condições que nós temos para poder fazer com que as pessoas sofram menos, que elas não tenham que ser escolhidas entre uma e outra para poder ter lá um respirador, um espaço, um leito, etc. e tal. E o nosso sistema único de saúde, ele é um sistema que, apesar, em comparação com outros países, ele é um sistema que podemos dizer que ele é um sistema bom, mas ele não tem todas as condições de recursos e de equipamento para poder, de uma vez só ou de uma demanda maior, ele dar condições do atendimento. Então, nós estamos fazendo isso em busca justamente dessa acomodação. Essa acomodação. Paralelamente a isso, nós estamos também buscando fazer com que a musculatura da sociedade, que é a economia, através da força do emprego, do trabalho, do trabalhador, do empresário, do micro, do médio, do grande, do campo e da cidade, ela não define e ela não pare. Então, essa equação ela é uma equação extremamente difícil. Eu não sei se alguém tem possibilidade de afirmar que já chegou à equação certa. Porque, certamente, em determinado momento, vai ser questionado ou por um número, ou por uma outra estatística, ou por uma outra situação, e certamente vai ter dificuldade de responder essas contradições. Então, eu considero que o momento ele nos requer, Luiz Carlos, uma coisa que, para mim, é o cerne de todo bom planejamento e de toda boa estratégia. Nós estarmos juntos. Nós estarmos juntos. Nós temos que permanecer juntos. Nós temos que fazer esse bate-papo. Em algum momento alguém vai dizer uma coisa, o outro vai divergir um pouco e tal, mas nós temos que sair dessa sala, desse bate-papo, Luiz Carlos, com uma meta. Nós não podemos nos dispersar. Nós temos que continuar caminhando juntos. E eu acho que isso tu tem nos representado. Isso tu tem feito com muita dedicação. E a bancada aqui no Sul, né, no Rio Grande do Sul, estadual, ela tem também praticado isso com muita determinação. Essa é a minha opinião. E, logicamente, que precisamos do recurso federal. Não sei como é que saiu hoje, Luiz Carlos, a reunião dos governadores, acho que foi bem, né, dos governadores com o presidente. Amanhã. Ou já estão fazendo a prévia hoje? Já a prévia. A prévia foi hoje. Sim. A preliminar foi hoje, mas é importante, né, Luiz, que dessa reunião a gente saia de lá, né, com esse espírito que eu estou te falando e com os recursos repassados que vocês nos ajudaram a votar. Vocês corrigiram o que foi possível, mesmo que não era o ideal, mas vocês conseguiram fazer o que era possível para o momento. Ok? Forte abraço. Obrigado. Serginho, Issur, Brito, quem é o que se escala? Sérgio, Carlos, nosso líder. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Olha, de fato, uma satisfação imensa, mais uma vez, podermos nos encontrar por aqui. Então, boa noite a ti, Luiz Carlos, a Silvana, ao Issur, ao Brito, ao Frederico, ao Hernani, grandes colegas. Compomos uma bancada que eu tenho muito orgulho de pertencer e de, nesse momento, estar liderando. E uma liderança que exerço com facilidade, haja vista a experiência dos que estão ao meu lado. Nós estamos juntos no momento de dificuldade. Uma saudação também ao Luiz Vicente, parabéns pelo trabalho da nossa juventude, que está tomando atitude no momento que nós precisamos fazer exatamente isso, tomar atitude. O inimigo é único, é o vírus, é o coronavírus, é a pandemia que se alastrou pelo mundo, que está efetivamente impondo que nós nos habituemos com um momento difícil, com circunstâncias diferentes, votações, videoconferências, restrições, enfim. Nós só não podemos fazer como alguns, e hoje, ontem mais especificamente, apareceu o grande líder, que torcem pelo vírus. Luiz Inácio Lula da Silva, que liderou a maior quadrilha de assalto aos cofres públicos do planeta, lidera a torcida pelo coronavírus. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós estamos arregaçando a manga e fazendo aquilo que nós nos propusemos a fazer, encarando a vida pública para defender aquilo que nós acreditamos, para defender que o Estado, por exemplo, não pode, não deve, não tem como suprir a tudo e a todos, porque aí nós chegaremos no Estado totalitário.
e nesse sentido o Frederico colocou muito bem. A vida, a economia, nós precisamos ter bom senso, coerência, parcimonia para lidar com tudo isso, porque tudo é importante. A vida, obviamente, que em primeiro lugar. Precisamos lamentar as vidas que foram perdidas, mas trabalhar para que as consequências e as sequelas da pandemia não sejam ainda mais perversas. E, nesse sentido, o Parlamento Gaúcho tem trabalhado unido para manter o Rio Grande do Sul ativo, porque nós sabemos que nós vivemos num estado que há muito vem tentando se recuperar. Nós havíamos aprovado reformas importantes propostas pelo governo Eduardo Leite, que infelizmente não puderam nem ter a oportunidade de começar a gerar os efeitos positivos que todos nós gaúchos poderíamos sentir, não é? A seca, que foi das maiores dos últimos anos, também causou um prejuízo ainda maior e nos preocupa sobremaneira, porque o nosso partido, nós temos a identidade, o pé, a cara e a alma no campo. Estamos muito preocupados nessa linha de frente também da luta, e isso depende muito, Luiz Carlos, estávamos falando, de que as medidas do governo federal cheguem lá na ponta, cheguem ao nosso produtor, é uma luta constante contra a burocracia. Estamos aqui também de maneira unida, o Hernani coordenou muito bem, em nome do Parlamento Gaúcho, um grande diálogo, porque aqui estava havendo, digamos assim, uma espécie de imposição de culpa às agroindústrias, especialmente aos nossos frigoríficos, o que é um absurdo. A indústria de alimento é um serviço absolutamente relevante, até porque a falta de alimento pode levar a uma convulsão social sem precedentes, sem falar na morte de pessoas, e nós conseguimos com diálogo, com trabalho, não é? Através de muitas videoconferências, num esforço conjunto entre tantas entidades, o Ministério Público também foi bastante sensível, construir um encaminhamento de uma solução. E é dessa maneira, Luiz Carlos, que nós seguiremos, levantando, mantendo as nossas bandeiras, nos preocupando também e levantando a voz quando teve que ser com relação à segurança pública, porque no momento em que o coronavírus passou a ser e tem que ser o foco de atenção, houve até decisões absurdas, como, por exemplo, colocar bandidos nas ruas para proteger do coronavírus, criando para a sociedade mais um motivo para ficar aflita, para ficar intranquila, não é? Que foi esse, né? Aí também nós atuamos ao lado do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, estamos em várias frentes. A educação, o deputado Issur, que tem como professor um conhecimento bárbaro, tem sido um grande lutador em nosso nome, em nome da bancada. Nós estamos fazendo a nossa parte, Luiz Carlos, e do ponto de vista político, da mesma forma, dialogando com a sociedade, com todos, da maneira que nós podemos, que é através exatamente do que a tecnologia permite. Lives, videoconferências, enfim, nós estamos unidos com aqueles que nos representam também lá na ponta, nos nossos municípios, os nossos vereadores, os nossos líderes, que igualmente estão muito angustiados em função de uma eleição municipal que deve, e eu acredito que vai acontecer ainda esse ano, mas que ela pode ser adiada pelo que nós estamos vendo nos últimos dias. Nós estamos juntos, Luiz Carlos, porque o inimigo é único, é o vírus, é o coronavírus, e nós seguiremos trabalhando nesse sentido. E tenho muito orgulho, repito, de estar ao lado desses grandes parlamentares que compõem a bancada dos progressistas e também, obviamente, dos nossos vereadores e prefeitos, que são, e não é de graça, isso é uma conquista fruto do trabalho de pensar na nossa gente, não é? A maioria de prefeitos do estado do Rio Grande do Sul, legitimamente eleitos nas últimas 5 eleições municipais. Então, inicio falando isso e sempre trazendo a motivação que nos faz lutar, porque nós temos ao nosso lado, ombreando, grandes homens como você, Luiz Carlos, que nos lidera com muita competência no cenário nacional. É um privilégio, mais uma vez, estarmos conversando aqui, e um abraço a todos. São mais de 200 que já nos acompanham diretamente do teu Facebook, Luiz Carlos, sem falar dos demais Facebooks e redes sociais que estão compartilhando esse momento único e importante para todos nós. Um grande abraço e que seja realmente uma videoconferência muito produtiva. Obrigado, Serginho. Nego Brito, aí, eu vou dar o Issur, Brito,
O Issur, que é o mais novo, viu, Issur? Se o Brito puder dar uma palavra, o Issur, que é o último, mais novo, dá a palavra para o Negrão aí. Valeu. Vai lá, Brito. Boa noite. Do Segredo, da Lagoa Bonita, do Sobradinho, do Arroio do Tigre. Brito, vai lá. Boa noite, senador Luiz Carlos Reis. É importante a gente poder participar com uma seleção de pessoas e lideranças como nós temos nessa bancada. Cumprimentar o nosso líder Sérgio Turra, cumprimentar a vice-líder, nossa colega Silvana Covatti, o colega e líder do governo Frederico Antunes, o presidente da casa, o deputado Hernani Polo, e esse jovem que está chegando com muita força na área da educação, o deputado Issur. Da mesma forma, cumprimentar também o presidente pela juventude, esteve aqui fazendo um convite especial, o Vicente. E eu gostaria, inicialmente, de fazer um agradecimento, Luiz Carlos, pelo trabalho, pelo apoio que tem nos dado na presidência da Comissão da Agricultura, como senador da República lá em Brasília. Eu quero fazer um pequeno relato e dizer que a Comissão da Agricultura tem se dedicado nesse ano, especialmente, a trabalhar pela questão da estiagem. A estiagem que assola todo o nosso estado, uma estiagem que há muitos anos não se via. E nós começamos esse trabalho como Comissão da Agricultura na primeira reunião já da estiagem lá na região do Centro-Serra, uma reunião em Sobradinho, uma presença também do presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, o deputado Edson Brum, os sindicatos, a Emater, os secretários de Agricultura e, enfim, as lideranças do setor. Trouxemos as principais reivindicações naquele momento em relação à estiagem para os pequenos agricultores. Depois fizemos reunião aqui na Comissão da Agricultura, outra reunião com o secretário estadual da Agricultura, o Covatti Filho, e a partir daí foi feito um documento com o apoio da presidência da Casa, que foi a Brasília, e acompanhamos o governador, também o presidente Hernani, e outros parlamentares da bancada federal, juntamente com o senador Reis, naquela reunião com a ministra da Agricultura, levando as principais reivindicações, que seriam renegociações das dívidas dos produtores rurais, que foi feito lá ainda no início de fevereiro, questão do custeio, questão do investimento, crédito emergencial, tudo isso foi encaminhado naquela oportunidade. Muitas coisas, senador, já saíram, mas há ainda uma pendência muito grande para chegar a essas medidas lá na ponta, lá no nosso agricultor, para que o sindicato possa dar as instruções certas de como os agricultores vão fazer essa renegociação. Eu estive hoje no Banco do Brasil, em Sobradinho, e vou fazer uma entrevista com o gerente do banco agora no sábado, para ele explicar tintim por tintim para o agricultor qual é o melhor momento dele chegar para renegociar a sua dívida ou para buscar aquele crédito emergencial. E nós, inclusive, queria agradecer o apoio que recebemos do senador Luiz Carlos, quando nós encaminhamos, depois de ter recebido várias indicações de sindicatos e de agricultores, o pedido para estender aqueles R$600 também para o pequeno agricultor que não colheu nada. Aquele produtor de leite com a pastagem que ele não tinha, caiu lá embaixo a sua produção e que estão com uma enorme dificuldade até hoje. E eu queria dizer aqui para o Rio Grande, para o Brasil, onde nós estamos chegando nesse momento, que o Luiz Carlos foi tão atencioso, recebeu inclusive também do Sindicato Rural de Venâncio Aires e outros sindicatos e cooperativas, o pedido de estender aqueles R$600 para os pequenos agricultores. E o Luiz Carlos fez a emenda, essa emenda foi aprovada no Senado, depois ela voltou para a Câmara, e aí houve uma série de emendas naquela matéria. E com isso foi aprovado na Câmara, mas teve o veto do presidente da República. Então, a nossa preocupação continua, Luiz Carlos, em relação a isso. Como vamos solucionar esses problemas de burocracia que ainda existe, e muito aqui no nosso país, especialmente quando se trata de coisas para os pequenos, tem uma dificuldade muito grande em chegar lá na ponta. O pequeno que tem o seu comércio, o pequeno comerciante, a pequena empresa, está com dificuldade. A questão, por exemplo, dos músicos
que também estão aguardando um posicionamento para poder ter algum recurso, que estão totalmente parados. Então, essa nossa sugestão, senador, é no sentido de que possam, as medidas que o governo anunciam e que muitas já estão em vigor e que deve-se, inclusive, cumprimentar o presidente pela coragem de implementar medidas que nunca tivemos, como, por exemplo, liberar essa questão para milhões de pessoas, esses recursos emergenciais. Então, nós queríamos te cumprimentar nesse sentido e pedir o teu auxílio, a tua ajuda para os hospitais do interior, mais recurso para os hospitais, para os municípios, para tratar da pandemia, porque ela vai passar, mas essa infraestrutura que for montada agora, com recursos federais que nós acreditamos, Luiz Carlos, ela possa permanecer atendendo lá nos municípios as pessoas que são de lá. Eu tenho que realmente agradecer todo o apoio que tenho recebido como presidente da Comissão da Agricultura, os 12 parlamentares desta Assembleia Legislativa que fazem parte da comissão, agradecer o teu empenho e o empenho da nossa bancada federal, que tem nos ajudado muito lá em Brasília, a Comissão da Agricultura. Então, em nome dos agricultores, os produtores de todas as categorias, desde o pequeno até o maior, conto com o teu apoio, como sempre puderam contar, e eu espero que a gente possa fazer com que esse caminho, a medida ser aprovada em Brasília e chegar lá na ponta, possa ser mais rápida, para que muita gente não acabe abandonando o interior. Eu, então, faço esse apelo para que tu consiga implementar que essas medidas, inclusive agora estamos aguardando aquela verba emergencial de até 20 mil reais para os agricultores, que também não está chegando lá na ponta, entendeu? As cooperativas reclamam, os produtores, e nós precisamos do teu apoio nesse sentido. Desejo que continue fazendo esse trabalho que tu faz, e eu tenho certeza que nós vamos poder contar contigo, e o Rio Grande conta contigo, especialmente os nossos agricultores, os pecuaristas e as pessoas que tratam de fazer esse Estado crescer, produzir e ir em frente. Então, conta também com nós aqui na Comissão da Agricultura, saúde e trabalho, mas sobrevivência, né? Sobrevivência das pessoas que precisam ter a saúde, mas precisam trabalhar e precisam ter apoio. Ainda que a saída seja gradual, do isolamento, com segurança, eu tenho certeza que nós podemos dar um passo adiante. Na nossa região, na região central, são poucos os casos, e tomara que não se aprofunde isso, mas o pessoal precisa trabalhar. E aos poucos estamos gradualmente buscando a retomada do crescimento também na região central. Um abraço fraterno, meu parceiro, apoiador da Comissão da Agricultura e do setor lá no Senado. Um abraço, Luiz Carlos, aos nossos colegas que estão conosco, cada um trazendo a sua contribuição. E nós aqui na Comissão da Agricultura, nesse ano, muito preocupados, especialmente porque nós temos essa questão da estiagem, que para nós na região é muito forte. E eu reforço, agora segunda-feira, Luiz Carlos, está convidado, 9 horas da manhã, a Comissão da Agricultura faz uma reunião virtual, onde nós estaremos discutindo a implementação das medidas que foram já aprovadas politicamente na questão do coronavírus, mas muito especial na questão da estiagem. Vamos fazer uma análise com a presença do nosso secretário da Agricultura, Covatti Filho. Nós temos um problema seríssimo no Estado, a questão dos poços artesianos. Nós temos centenas de poços artesianos, Luiz Carlos, perfurados no interior, e as comunidades, os municípios, não têm recurso para implementar e colocar esses poços em evidência para atender as comunidades do interior. Te dou um exemplo. Aqui em Três Cachoeiras, aqui na região do litoral, nós temos 5 comunidades que vai dar cerca de 400 famílias que estão com 5 poços abertos e não têm recurso para canalizar a rede d'água para atender. E isso foi um problema seríssimo nessa seca. E assim, dezenas, centenas de municípios estão aguardando recursos que nós poderíamos ter da FUNASA, governo federal. E aí é que eu peço o teu apoio para que possamos ter esses recursos e os prefeitos implementar lá no interior as redes d'água e poços artesianos para atender as suas comunidades. Valeu, um abraço, obrigado pela oportunidade de falar contigo, falar com o nosso amigo que está nesse momento acompanhando o nosso trabalho da bancada progressista, que é ligada, como dizia o Turra, à questão da agricultura. Um abraço fraterno a todos vocês. Obrigado, Brito. Passando agora ao nosso deputado Issur,
Só cumprimentando aqui o Marcelo Dondé da Vacaria, Elisângela Floriano de São Borja, o Alteiro Rodrigues, o Nico, lá do Salto Jacuí, Dani Boss, de Montenegro, Rubens Gaspareto, de Rondinha, Natal Pes, de Guaporé, Diego Casagrande, o Mário Nascimento, também conosco aqui, Perac de Bacé, Passo Fundo, Ana Maria Sartori, de Porto Alegre, e o Bruno Pezerico Martini, da Quarta Colônia, lá. Abraço a eles, em especial aqui os meus 2 suplentes, o Irineu Hort, meu primeiro suplente, está acompanhando, e a Drica, que está fazendo um grande trabalho lá na Embratur, também está nos seguindo nessa live aqui. Um abraço a todos, a Drica e também o Irineu, que é um parceiro novo. E, Sur, a tua colocação, você vem de uma região hoje que tem bastante problema, um grande número de desempregados no Vale do Calçado, que é a tua região, a região que tu trabalha pelo Rio Grande, mas é muito identificado com a região do Vale do Calçado. Então, importante também a tua sobre educação, mas principalmente essa questão do que você está sofrendo diretamente na tua região aí do Vale do Calçado, com o desemprego, que é muito grande no Rio Grande do Sul, mas em especial nessa região. Muito boa noite a ti, senador, muito obrigado pela oportunidade, a ti e toda a tua equipe, e a todos os gaúchos e gaúchas que nos acompanham nessa live. Antes de me ater a esse tema, eu quero só destacar o quanto é bom e quanto é importante fazer parte de uma bancada tão plural. Já os colegas que me antecederam, nossa líder da Mulher Progressista, a Silvana, o nosso líder de governo, Frederico Antunes, nosso presidente da casa, Hernani Polo, nosso líder de bancada, o querido Turra, e também o nosso decano, digamos assim, o Brito, então, que me antecederam. É uma bancada muito plural, né? Uma bancada que pode atuar tanto na área do comércio, da indústria, do agro, muito fortemente, e eu tento dar a minha contribuição no setor educacional e principalmente aqui como representante da região metropolitana. Uma bancada que é bastante plural, de um partido que é bastante plural, muito bem representado pelas mulheres que atuam na política, muito bem representado pela juventude, inclusive o nosso presidente da juventude nos antecedeu na abertura com uma campanha muito positiva de doação de sangue, muito bem representada nas suas lideranças, enquanto prefeitos, vereadores, vereadoras, todas essas pessoas que atuam no partido trazem demandas muito plurais, né? Demandas das mais variadas, e isso faz com que nós tenhamos também que ter conhecimento e muito embasamento em cada uma delas. E temos certeza que o senhor, enquanto senador, consegue receber todas essas demandas lá em Brasília. Falando especificamente, depois eu quero abordar rapidinho a questão da educação, mas realmente a região do Calçado é uma região onde nós tivemos na década de 80 e 90, né, o ápice, digamos assim, do nosso setor coreiro calçadista, uma geração imensa de postos de trabalho, de recursos, de arrecadação tributária e principalmente de um trabalho de muita qualidade, uma produção de muita qualidade no setor calçadista, que infelizmente com a entrada da Ásia, nesse sentido, na atuação muito fortemente da exportação de calçado, fez com que tivéssemos uma queda significativa no início dos anos 2000, há uma tentativa, ou digamos uma visão de recuperação nessa década de 10 até 20, e o momento é muito positivo, é bastante positivo ainda, apesar dos impactos do coronavírus. Os postos de trabalho que a gente perdeu é um número muito significativo, um número muito relevante que se perdeu em situação do coronavírus, principalmente de empresas que fecharam as suas filiais ou as suas segundas empresas, ou os seus prédios anexos, onde eram feitos também o serviço de manufatura de calçado. Infelizmente, o impacto foi muito grande, mas nós percebemos que os nossos calçadistas que se mantêm atuando, que sobrevivem, eles têm muita esperança e principalmente muita força de trabalho. Atuam muito fortemente, sabem o que estão fazendo, têm um know-how, uma expertise muito grande na produção de calçado, então não é a primeira vez que lidar com uma situação de crise. Infelizmente, essa crise chega num momento, como eu disse, onde foi feita toda uma construção. Eu presido a frente parlamentar do setor coreiro calçadista na Assembleia Legislativa, e nós fizemos uma construção de 1 ano e meio, através de um decreto que foi publicado pelo governador agora no mês de abril, que deu uma possibilidade das empresas se inscreverem para um processo onde a alíquota de ICMS cai para 4% e dá aquilo que a gente busca, questão de competir com demais estados. Hoje é muito injusto quem produz calçado ou quem produz até qualquer produto no Rio Grande do Sul competir com estados como Santa Catarina e Paraná, que tem uma tributação mais baixa, e isso lhe dá plenas condições de disputar, digamos assim, o cliente final na prateleira da loja, na prateleira do mercado, porque a tributação desses outros estados permite, uma tributação menor, permite que eles tenham mais
poder de barganha junto ao cliente. Então, o setor calçadista vai se recuperar. É um setor, como eu disse, de pessoas muito ativas, muito trabalhadoras, e assim como os demais setores, o metal mecânico, o setor moveleiro, todos aqueles que estão aqui no entorno da região metropolitana, vai conseguir se recuperar. Teremos muito trabalho pela frente, mas vamos atingir isso. A Comissão de Educação, já, presidente, senador, a gente tem atuado muito fortemente nesse bastidor da educação. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação da Assembleia e me sinto muito responsável em compartilhar com os parceiros, com os colegas que são muito parceiros nessas ações, né, das medidas que a gente tem tomado. E uma preocupação muito grande era especialmente com as comunidades mais carentes, né? Estudantes que têm na escola, que têm digamos, na presença da escola, a sua referência, muitas vezes como referência de família, e na imensa maioria das vezes, nas comunidades mais carentes, uma deficiência muito grande na alimentação, por exemplo. E esses estudantes que têm como a única, digamos, única alimentação saudável da escola, a única alimentação saudável do dia acontecendo na escola, com esse afastamento da aula presencial, eles estão sofrendo fortemente com essa situação. Conseguimos, através de um trabalho forte da comissão, junto à Secretaria de Educação do Estado, que essas famílias recebessem ranchos, cestas básicas de 24 quilos, que já chegaram às escolas, e essas direções de escolas, muito competentes, estão fazendo o repasse para os estudantes dessas famílias mais carentes, como eu disse, para famílias que têm na escola uma das referências para que o seu filho possa se alimentar, que o seu filho possa ter um cuidado extra, que é aquela atenção que os professores e professoras da nossa rede pública e privada dão para esses estudantes, mais especificamente nesse caso para a rede privada. Muito bem abordado também, é um tema que a comissão debate, já que a comissão é a comissão de cultura e eu, enquanto músico também, enquanto artista, tenho essa obrigação, então a gente pede muito ao senhor essa atenção especial a essa classe de profissionais, artistas de teatro, artistas de dança, músicos, cantores, apresentadores, DJs, são pessoas que têm no entretenimento o seu ganha-pão e que com a impossibilidade de que esses estabelecimentos que geram entretenimento, como casas noturnas, como teatros, escolas de dança, enfim, possam estar com as portas abertas, esses estão sem renda. Uma banda de baile, para dar um exemplo, né, ela tem 5, 6, 8 músicos no palco, mas ela tem mais 20, 30 pessoas envolvidas no entorno, que é o motorista, é o operador de som, é o montador de equipamento, e essas famílias todas estão com uma dificuldade porque sofreram o primeiro impacto, né, quando as pessoas deixaram de sair para a rua no lockdown, e então deixaram de buscar esse espaço de entretenimento, e deve ser o último setor a se recuperar ao final dessa pandemia, porque até que as pessoas criem confiança novamente em estar locais que geram aglomeração para assistir apresentações artísticas, vai ser uma questão bastante demorada. Então, um pedido é essa atenção. Por exemplo, o projeto de lei 1075, que tramita na Câmara dos Deputados, né, senador, que a gente precisa muito da nossa bancada federal pela aprovação, que vai permitir um repasse do governo federal de recursos para grupos de teatro, para escolas, para estabelecimentos que geram, digamos assim, essa renda para essas famílias. E, por fim, destacar que a gente tem feito um trabalho muito forte de receber as demandas. O Poder Legislativo, nesse momento, é importante que a população que nos acompanha compreenda, né, é o poder que menos tem, nesse momento, poder de ação imediata. Porque o Poder Executivo tem a caneta e tem a chave do cofre, vamos chamar assim, e o Poder Judiciário também tem a caneta para mandar executar as ações. E nós, Poder Legislativo, estamos fazendo um papel muito importante, que é de intermediação das demandas, de aprovação das demandas, e especialmente de ser o órgão que está fazendo o papel de esponja, que os deputados estão recebendo as demandas dos prefeitos, das prefeituras, das câmaras de vereadores, e intermediando essas demandas junto à Casa Civil, junto ao governo do Estado e às bancadas federais, enfim, fazendo o nosso papel muito importante e essencial, que é o papel de interlocução, muito bem feito pelo nosso líder de governo, nossa liderança de bancada, nossa presidência da casa, enfim, e pelo senhor em Brasília. Muito obrigado por essa oportunidade desse encontro, tenho certeza que a população gaúcha conta muito com o nosso trabalho e temos certeza que vamos sair dessa para uma muito melhor, mas vai exigir muito trabalho, dedicação e empenho e fé, coisa que o gaúcho tem de sobra. Obrigado, deputado Issur, parabéns também pelo seu trabalho. Vou respondendo rapidamente ao Brito, né, que questionou a questão da agricultura, acho que o Turrinha também deu uma brifada, e o Hernani. Nós recebemos, por exemplo, ontem, Brito, da Marilúcia e do Sicredi, né, o Sicredi já tinha prorrogado, até ontem, 13 mil contratos haviam sido prorrogados.
13 mil pedidos de Proagro já estavam deferidos, e também recursos dos investimentos também já estavam prorrogando. O Banco do Brasil também já nos passava, 3.500 pessoas com Proagro já indenizadas, de 120 milhões de reais, o seguro agrícola também, 1.200 pessoas com apólices indenizadas, valor indenizado de 150 milhões, as prorrogações, 2.500 produtores já haviam feito a prorrogação. Agora, um recado geral, viu, Brito? Acho que você pode fazer também pela Comissão de Agricultura e o Hernando até pela Assembleia. Vamos pressionar. Eu fiz uma teleconferência com o vice-presidente do Banco de Crédito Rural do Banco do Brasil na sexta-feira passada, com o Rabelo, também o diretor de Crédito Rural do Banco do Brasil, o Chiarello, que é gaúcho, inclusive, e o superintendente do Banco do Brasil, aqui do Rio Grande do Sul. Tá, o Comerlato, que estava de superintendente, e o Anderson, nosso parceiro também, que tem prestado todas as informações, e isso é o seguinte, eles estão colocando toda a estrutura do banco à disposição. O Banco do Brasil, então, é parceiro e está trabalhando. O importante é para que o produtor receba, alguém tem que ajudar a pressionar lá na ponta, Brito. Acho que é importante o prefeito, é importante o sindicato, os trabalhadores, o sindicato patronal, e nós juntamos a FETAG do Carlos Joel, juntamos também o Gedeão da Farsul, juntamos o Paulinho Pires das cooperativas, juntamos as cerealistas, todo mundo junto, pressão, que estão participando a ProSoja, por exemplo, também, no caso dos médios e grandes produtores, isso está acontecendo. Tu falaste nas linhas dos postos artesianos. Existe um dinheiro da bancada, vocês podem ajudar por aí com o Covatinho, já tu vai estar com ele também, tem 29 milhões, está disponibilizado junto à FUNASA, 29 milhões que pode repartir para os 300 municípios, dá 80, 100 mil para cada município. Então, isso também já está disponível. Estava tendo um problema técnico com relação ao projeto que tem que fazer, entendeu? A FUNASA tinha um sistema, o Cherini, que é o nosso coordenador da bancada federal, está discutindo esse assunto também, em nome da bancada, mas existe o recurso. O presidente da FUNASA, tive com ele a semana passada, conversando por telefone, está inteiramente à disposição. Vocês podem procurar a FUNASA, Brito. Eu te aconselho, chame o pessoal da FUNASA aí em Porto Alegre, tem a superintendência da FUNASA em Porto Alegre, que participe dessa reunião que tu vai fazer na Assembleia, junto com o Covatinho, põe junto o pessoal da FUNASA, aí de Porto Alegre. Então, com isso, nós vamos ajudar a agricultura. E aí, Sur, também lá do Vale do Paranhana, a tua região, o pessoal me cobrava a questão do leite, vocês têm aí. Isso é todo o estado, é frutas, é leite, é fumo, não só a soja e o milho, que foram os mais prejudicados, também a pecuária da fronteira, Frederico. O pessoal tem nos cobrado, estava lá no Bagé com a Afonso ontem, já entrava alguém falando na pecuária, entendeu? Nos custeios pecuários. Então, de uma forma geral, esse é o recado para a agricultura que nós estamos trabalhando e já existe medida. Faltava o BNDES. Saiu também resolução semana passada colocando os bancos de fábrica que resistiam às prorrogações, mas saiu a resolução do BNDES para poder ajudar esse pessoal, entendeu? Então, esse é o primeiro ponto com relação à agricultura, que é um problema sério, além da pandemia. Existe a pandemia, mas existe esse problema que nós estamos trabalhando, e vocês, o Partido Progressista, através do Hernani, do Brito, enfim, que coordena, um é presidente da Comissão de Agricultura, e o Hernani da nossa Assembleia, tem participado junto com todos os demais deputados em cima dessa ação, viu, Silvana? Covatinho tem sido excelente nesse momento, representando a Secretaria da Agricultura. Então, essa parceria do governo estadual, do governo federal, para chegar o resultado na ponta para os nossos produtores rurais. Já a maior parte das medidas foram adotadas, mas precisa pressão para poder chegar na base, porque para não chegar um produtor individualmente para poder fazer a sua parte lá. Então, aqui com relação à agricultura, esse é o recado geral para vocês. Tem um recurso agora do projeto do senador Jorginho Melo, que foi sancionado pelo Bolsonaro antes de ontem, que foi segunda-feira, foi sancionado, é o PRONAMP, para o micro e pequeno empresário. Então, isso é muito importante, e desse projeto eu estou trabalhando, tem 2 vetos, a gente trabalha para poder vetá-los, esses projetos com relação à linha de crédito. Ontem, uma lista de bares, restaurantes, lá de Gramado, passava, e assim do Rio Grande do Sul tem chegado no meu WhatsApp. Estamos trabalhando pelo veto desses 2 itens, que tem algumas exigências. Imagina, como é que eu não vou ter negativo se o meu estabelecimento está fechado por 2, 3 meses? Entendeu isso? Como é que eu vou fazer uma churrascaria, um restaurante, enfim, esse cara tem problemas, porque ele não estava operando há quanto tempo? Então, nós estamos trabalhando alguns vetos, e já conversei ontem mesmo com o presidente do Banco Central, discutindo com o Roberto Campos que forma pode fazer isso aí. E também uma carência, ele precisa de uma carência para começar. Eu vou tomar lá 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil para o meu estabelecimento, isso vai ajudar milhares de empresas.
Então, eu vou posicionar vocês, nossos 5 deputados, sobre essas questões desse recurso. São mais 16 bilhões do Jorginho e já tinha em torno de 5 bilhões do BNDES, que já está em operação. E o nosso Sicredi é um repassador. O nosso Sicob, o nosso Banrisul e os demais bancos, Banco do Brasil, Caixa Federal, são repassadores desse recurso para estimular o microempreendedor, micro e médio empreendedor. Então, esses vetos nós estamos trabalhando, então é um recado geral para que nós possamos retomar a economia com recursos federais que estão acontecendo nesse momento. Isso é importante. E teremos também crédito, viu, Hernani, na tua telereunião com o Federação, com o FEComércio, com o Fiergs, com a LIDE, né, todos os movimentos que a gente participou agora, antes de ontem, né, essa pressão nós já estamos fazendo sobre os bancos. Não adianta nós votarmos medidas lá e elas não chegarem na ponta. Então, nós estamos fazendo isso. Você, Silvana, Serginho, Brito, e Frederico e Sur, nos ajudem também nessa pressão. A gente tem conversado com os bancos, não é só essa questão da agricultura, Brito. Agora vai entrar o microempreendedor, que são milhares no Rio Grande do Sul inteiro. Esse cara precisa 5 mil, 10 mil, 20 mil. É fundamental esse cara botar a carrocinha dele de cachorro-quente, botar o vendedor de pipoca, sei lá, tantas pessoas, a costureira que está em casa precisando de uma ajuda, todos esses segmentos terão recurso. Então, a nossa pressão nesse momento é para que chegue o recurso na ponta. Ponto. Isso é que precisa para a economia voltar a andar. E teremos também para o médio e grande empreendedor. A política do governo, falava com o presidente Montezano do nosso BNDES, eles estão adotando faturamento até 300 milhões. As mega empresas que faturam acima de 300, esses caras vão para o mercado. Eles têm condições de ir no mercado, porque o juro hoje está mais barato. Então, esse cara pode chegar. Agora, dá até os 300 milhões, primeiro o micro e pequeno empreendedor. Depois, o médio, que chega nessa faixa, vai ter recursos em todos os bancos que possam também, com condições mais favorecidas. E uma série de regras com relação à inadimplência está se trabalhando para que isso facilite, para que esse empreendedor possa chegar e buscar o seu dinheiro. Existe recurso também hoje para que ele possa pagar as leis sociais dos seus funcionários. São 48 bilhões que foram alocados e só tinha usado 1,8 bilhões até o início dessa semana. Então, isso também existe para que as empresas possam tomar o dinheiro e não demitir o seu funcionário. Então, é um conjunto de medidas que totaliza, veja, grave esse número, 1 trilhão e 200 bilhões de reais, né, para poder ajudar, né, no combate dessa pandemia. A saúde, sim, o Brito falou, e é importante, mas também, né, a gente ajudar os governos estaduais, os governos municipais e os próprios hospitais em cima do combate da pandemia. Esses recursos estão saindo, né, e, principalmente depois, o que nós temos que fazer é a retomada do emprego. Isso é fundamental, e por isso esse conjunto de medidas que nós já votamos na Câmara, no Senado Federal, já tem sanção presidencial e algumas coisas ainda estão por sancionar, mas há pressão para que isso efetivamente possa acontecer. Então, estamos fazendo essa parte para podermos ajudar o Brasil, mas em especial o nosso querido Rio Grande do Sul. Então, isso são algumas informações. E aí, Brito, só para fazer uma colocação para você, eu estava juntando agora de recursos que saíram para o Rio Grande do Sul. Eu peguei de dezembro, final de dezembro, até agora, no mês de abril, só para a saúde, eu tinha aqui 1,322 bilhões de reais. Né? Aí tem um projeto ainda, e desses 1 bilhão e 300, né, vão sair mais agora, duas tranches de recursos que virão para o Estado. Esse é o projeto que nós aprovamos, que os governadores deverão cobrar do presidente hoje e amanhã, que nós votamos, o Rio Grande do Sul receberia 3 bilhões 684 naquela votação que o Frederico falou anteriormente, que nós fizemos aquela reunião com a bancada estadual, o Frederico, o Hernani e alguns participaram, né, e depois nós votamos essa matéria. Esse recurso ainda não saiu, Hernani, mas sairá, onde no Rio Grande do Sul, especificamente, são 260, mais são 205 bilhões para o governo do Estado e 479 bilhões para os municípios. Nós temos a lista, quanto cada município vai receber, isso é importante. Isso é para compensar a queda do ISS e também do ICMS do Estado municipal. Então, isso que está acontecendo, agora tem que chegar na ponta. E nós estamos cobrando agora a sanção presidencial e o presidente deve anunciar até amanhã com os
os nossos governadores que estarão lá presentes, né, a como chegará esse dinheiro na ponta para ajudar os prefeitos e ajudar também o próprio governo do Estado do Rio Grande do Sul. E aqui tem dinheiro para a saúde junto com essa parte também. Então, mais as prorrogações de débitos, que o Estado, eu sei, né, que está com uma liminar para não pagar, mas só na prorrogação dos débitos é 5 bilhões 147, e o nosso prefeito aí de Canoas, por exemplo, me ligava, né, porque a prefeitura de Canoas tem débito desse tipo assim com outras prefeituras, mas o grosso é do governo do Estado. Portanto, né, nós estamos buscando para que a gente possa fazer, né, o ajuste final da nossa pandemia. Agora, eu queria colocar a vocês, infelizmente, eu vejo na grande mídia brasileira, e hoje eu falava no programa com o Diego Casagrande, que estava lá nos Estados Unidos, ele fala de lá, mas a Rádio Bandeirantes me entrevistava com outro parceiro aí de Porto Alegre, e eu dizia a ele, qual é a mídia? A grande mídia brasileira, lê-se Rede Globo especificamente, só fala notícias negativas. Então, eu quero mostrar para vocês notícias positivas, né? Nós temos o quê? 271 mil casos no Brasil, né? 146 mil em acompanhamento, 106 mil já recuperados, 106 mil. Agora, o que ele bate? Nos 17.971 que morreram. Ok? Para nós é extremamente preocupante as pessoas que morreram. Mas por que não fala que 106 mil já se recuperaram, já são salvos? Pelos nossos médicos, pelas nossas enfermeiras, pelos nossos hospitais, com toda a carência que tem, já recuperaram. E 146 mil seguramente vão se recuperar também. Então, acho que a notícia tinha que ser por aqui. Não, ele fala que tem 17 mil mortes. Essa é a manchete que, infelizmente, a Rede Globo, de manhã à noite, está batendo. Então, essa é uma preocupação que eu tenho, que nós temos que, de uma certa forma, também ressaltar o positivo do que está acontecendo, das ações que ocorrem. E aí, Frederico e a nossa turma aí, o Rio Grande do Sul é um dos municípios, dos estados, vamos dizer assim, que não está, sempre era um ranking negativo. Não, aqui nós temos um ranking positivo. Nós estamos aqui em 16º lugar, com apenas, ontem, né, 144 óbitos, onde o primeiro é São Paulo, o segundo é Rio de Janeiro, o terceiro é Ceará, o quarto é Amazonas. No ranking dos estados, o nosso estado, em função das políticas que foram adotadas aí. Deu restrição com o emprego? Ok, mas também salvou vidas, e este é o ponto importante que nós temos que ressaltar. Então, são fatos positivos que nós temos que ressaltar em cima das medidas, quando todo mundo só critica, fala coisas ruins. Não, tem coisas boas acontecendo do governo estadual, do próprio governo federal, onde eu estou participando lá. Então, essas medidas todas, de uma certa forma, vão ajudar, vão ajustar, né, e nós temos que, nesse momento, estarmos preparados para combater essa pandemia e recuperarmos os empregos de novo. Essas linhas de crédito do comércio, da indústria, dos serviços, da agricultura, de todos os segmentos da economia, pequeno, médio, grande empreendedor, qualquer área, né, isso é fundamental nesse momento. E dizer isso, né, obras de infraestrutura. Ontem falava com o Cicico na Rádio São Miguel, Frederico, os aeroportos, aquele projeto dos aeroportos, eu tenho hoje o aeroporto de Uruguaiana, o aeroporto de Bagé e o aeroporto de Pelotas, que estavam programados a concessão para esse ano, protelam um pouco para o ano que vem, mas sairá no primeiro semestre um programa de concessão. Isso é importante para nós acertarmos isso. Aquela ponte sul, a ponte ali da duplicação, a ponte sai ainda esse ano da 116, a duplicação em São Leopoldo, entendeu? Assim como na região norte, lá, a 285, lá em São José dos Ausentes, que o Búrigo cobrava muito, participa, acho que até o presidente de uma comissão daquela estrada lá. Essas obras estão acontecendo. Na 290, Frederico, deve sair também, nós estamos trabalhando em cima da concessão da 290. Concluiria o contorno de Santa Maria, e o contorno de Santa Maria fica para o ano que vem. Protela mais 3, 4 meses. Está concluindo também a ponte do Guaíba, entendeu? Quer dizer, vai concluir a segunda ponte do Guaíba. Fundamental, quanto tempo se trabalha esse assunto? Você lembra do tempo da Ieda, nós já podíamos estar com a ponte pronta, ok? Mas estará sendo concluída. Nosso companheiro, o deputado Afonso Souza, tem conversado, né, também sobre a 116. Está acontecendo. Estou só brifando vários temas, né, que a gente tem tratado nesse momento, como as nossas hidrovias, também projetos que estão andando no Rio Jacuí, no Rio Taquari, essas obras e trabalho. E também, Issur, a 448 que você está falando ali. Então, isso é importante, né, para que você possa colocar essas posições. Então, uma brifada geral que as obras de infraestrutura também estão caminhando, apesar da pandemia. São coisas positivas que nós temos que ressaltar, e eu posso municiar vocês, e vocês possam me ajudar daqui. Falei geral, mas tem várias coisas que estão acontecendo, então é importante que a gente possa colocar. Deixaria agora, para as considerações finais de cada um dos companheiros, poder fazer
a sua despedida para as milhares, centenas de pessoas que estão nos acompanhando nessa tele-reunião, ok? Um abraço a vocês ali. Hernani, Silvana. A Silvana começou a fala lá. Quer começar, Silvana? A Silvana ficou mais de assistente ali. Eu fiquei só no cumprimento, né? Eu quero dizer, senador, que essas ações que a gente está acompanhando, que estão sendo desenvolvidas no Senado Nacional, a gente fica muito feliz e o Estado também precisa disso, e que também estamos muito preocupados. Eu vejo que as atitudes que o nosso governador está tomando no Estado é uma atitude muito positiva, está dando um bom resultado. E a nossa preocupação também, senador, é com relação às eleições municipais, porque estamos todos de quarentena, tentando se reinventar novamente nesta pandemia, nesse novo episódio do Covid-19, e eu também estou preocupada com relação às nossas eleições municipais, o pleito municipal com relação aos nossos prefeitos, vereadores, as candidaturas em nível também de municípios, preocupada e tentando também mobilizar através de mídias sociais, videoconferência, as mulheres, e a gente vê, e quero parabenizar também o Vicente pela mobilização com relação à juventude. Então, é uma preocupação que nós temos. E a gente vê o esforço enorme que está tendo o nosso presidente Celso Bernardi, todos os colegas deputados, e a nossa bancada muito ativa, muito atuante, parabenizando também o nosso presidente Hernani Polo, e também estou orgulhosa, porque a Assembleia Legislativa está dando a sua contribuição nesta pandemia, para nós podermos solucionar cada vez mais esse problema que é o Covid-19, é um inimigo, que nem disse o deputado Sérgio Turra, invisível. E as preocupações de estiagem, as preocupações que nós temos enfrentado aqui no Estado, e os gaúchos e as gaúchas são muito fortes, porque estamos enfrentando de frente. E aqui eu quero registrar também, como disse o nosso senador, a atuação do secretário da Agricultura, o Covat Filho, que eu estou orgulhosa do trabalho dele, está incansável na secretaria, procurando atender com frigoríficos, a estiagem, os créditos, que nem disse o nosso presidente da comissão, Adolfo Brito, que é o presidente da Agricultura, da Comissão da Agricultura, procurando também os incentivos para os nossos agricultores, produtores. Então, eu vejo que nós estamos todos preocupados, e disse o nosso líder de governo, Frederico Antunes, mas, acima de tudo, todos unidos por esta causa. E aí a gente vê a grandiosidade que tem a nossa bancada estadual, federal, o nosso senador, as forças do nosso partido nos municípios, e é uma manhã muito forte para que a gente possa urgentemente atingir e superar esse obstáculo que é o que nós estamos vivendo agora. Então, dizer que também é uma preocupação que eu tenho, estou muito atuante aqui junto com os colegas, através das mídias sociais, através da participação no coletivo. Então, obrigada, senador, mais uma vez, por esta oportunidade que nós temos dos nossos 6 deputados estarmos conversando com a nossa autoridade máxima, que é o nosso senador. Obrigada. Uma colocação, tu fizesse um tema, eu tinha anotado e esqueci. Vai ser criada uma comissão especial de deputados e senadores sobre as eleições de 2020, certo? Em princípio, não serão prorrogadas para 2022, como muitos queriam que protelasse o mandato dos atuais prefeitos e vereadores. Deve ocorrer a eleição ainda esse ano, talvez não em outubro, mas quem sabe em novembro ou dezembro. Então, a data deve sair e vai ser criada uma comissão especial, deve ser instalada ainda no início da semana que vem, tratando esse tema. Então, a todos os nossos vereadores e pré-candidatos a vereadora, prefeito, a vice-prefeito, se preparem para isso. Inclusive, estou marcando com o Celso
deve ser na semana que vem, acho que dia 27, uma reunião com o partido, com os nossos prefeitos, vereadores, vice-prefeitos e vereadores, e também a mulher e a juventude progressista, Silvana. Os movimentos vão participar, tratar especificamente das redes municipais, assim como eu também já tenho marcado para o dia 25, com a nossa bancada federal, para nós unirmos também forças em cima do que nós estamos fazendo nesse momento com vocês. Hernani Paulo, por favor. Bom, mais uma vez, agradecer o espaço, a oportunidade e agradecer a Silvana aí as palavras, e o nosso trabalho não seria possível ser realizado como estamos fazendo se não tivéssemos aí a parceria, o apoio, a união dos colegas da Assembleia como um todo, mas de forma muito especial os progressistas, Silvana, Brito, Frederico, Turra e Sur, né, o secretário Kovács Filho também, que nos últimos dias aí permanentemente estamos em contato, né, na busca de superar as dificuldades. E senador Reise, o senhor colocou muito bem aí na sua fala as dificuldades e os desafios que nós estamos enfrentando, e o Rio Grande do Sul está vivendo praticamente 4 crises simultâneas, né? A crise fiscal, que ela já vinha de mais tempo, a crise da seca, que ela é muito grave, ela, né, está afetando muito diretamente os nossos produtores do setor agropecuário, né, de grão, soja, milho, o leite, muito afetado pela qualidade da silagem, que não foi boa em função da seca, né, e outras atividades da fruticultura, do tabaco, enfim, todos estão afetados. Além da crise fiscal e da seca, tem a crise do coronavírus e a crise dos setores produtivos, do comércio, da indústria e dos serviços. E isso realmente, em condições assim, como estamos vivendo, com crises simultâneas acontecendo, né, felizmente aqui nós não temos aí estamos tendo uma harmonia, muitas vezes divergindo, discutindo, mas, como bem disse o Frederico, nós não estamos divididos, né, porque o momento requer união e solidariedade de todos. Mas o fundamental nessas horas é o apoio chegar, sejam aos agricultores, como o Brito colocou da Comissão da Agricultura, o presidente, seja aos empreendedores, enfim, muitas áreas e setores, os autônomos, independentes, os informais, o pessoal do turismo, né, da cultura, enfim, todos estão sofrendo muito. E o que se enfrenta, e o que nós ouvimos muito, o senador participou, junto com colegas deputados, na segunda-feira, do Fórum de Combate ao Colapso Social e Econômico, com a bancada federal, é a dificuldade do acesso ao crédito, né? E lá em Brasília, o senador tem trabalhado muito para a liberação desses recursos, mas chegar até na ponta, até o destino final, nem sempre acontece. E muitas vezes se percebe que talvez aqueles que menos têm necessidade são os que mais conseguem acessar, porque muitos não têm garantias para dar, não tem o fluxo de caixa dos últimos meses, agora ele praticamente ele não existe, porque as atividades tiveram uma queda muito grande na sua movimentação. Então, o foco, senador Reis, que está trabalhando agora, é fundamental para que o recurso liberado em Brasília, disponibilizado aos bancos, chegue efetivamente a quem precisa, lá seja do comércio, da agricultura e dos serviços. E para finalizar, eu ouvi atentamente a manifestação de todos, realmente esse problema, esse debate do coronavírus, ele se tornou, na boa parte da discussão, ele foi para um caminho irracional, né? Virou quase que um jogo de torcida, quando, na verdade, o assunto é muito sério, o assunto requer, né, muito cuidado e muita atenção, inclusive na manifestação. Se disseminou um pânico exagerado no início, quando, na verdade, o que nós precisamos é orientar as pessoas para que tomem os cuidados, né, usem máscara, melhorem os seus modos de higiene, evitem aglomerações, né? Isso são mecanismos que ajudam a nós superar, porque o vírus não tem como expulsar, não tem como impedir a disseminação. O que nós temos é criar uma forma, um modelo com protocolos, com cuidados de conviver com a situação, né, e passar ela com menos impactos e efeitos na saúde, assim como também nos nossos setores econômicos. Então, eu agradeço muito a oportunidade, né, e digo que, mais uma vez, essa hora, esse momento exige muito equilíbrio de todos nós, serenidade, né, muita calma para encontrarmos um caminho, né, para fazer essa travessia.
até porque a gente não tem uma verdade absoluta do que vai acontecer na próxima semana, nos próximos meses. Tem o inverno pela frente, que é um ponto, né, que preocupa todos nós. Então, união e solidariedade e equilíbrio, né, são fatores fundamentais. E, mais uma vez, parabéns, senador Reis, pelo trabalho, parabéns aí por essa determinação e por sua vocação de trabalhar aí pelo nosso Rio Grande. Estamos juntos aí com os demais colegas deputados da nossa bancada progressista, também com o nosso presidente Celso Bernardi nessa luta. Último falar, quem sabe fala agora para não encerrar, deixa um outro para encerrar aí. Issur. Meu líder, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade desse encontro. Fico feliz com as notícias que o senhor trouxe ali, especialmente do que dizem a nossa região, uma região onde eu estou mais próximo, que é os Vales dos Sinos, Vale do Caí, Vale do Paranhana, e temos essa demanda muito importante da BR-116, realmente, que é uma questão que complica muito a possibilidade de que tudo aquilo que é produzido, seja ele de produção, como eu disse, todos os setores industriais que temos aqui, e especialmente também o deslocamento das pessoas com o restante do estado e o restante do país. Então, muito obrigado por essa demanda. Finalizo dizendo que seguimos nosso trabalho, então, enquanto Comissão de Educação, Comissão de Direito do Consumidor, Direitos Humanos, das quais faço parte, nessa atenção especial, né, aos professores que também tiveram um impacto bastante grande nesse momento e estão tendo que se reinventar na sua atividade de preparar aulas online para repassar aos seus estudantes. Agradecer muito essa medida que foi aprovada no Senado, que foi o adiamento do Enem, né, não tinha realmente condições de realizarmos o Enem num prazo adequado, porque, afinal de contas, as comunidades mais carentes, os estudantes que têm mais dificuldade de acesso à educação nesse momento, que, de repente, não tem a qualidade de internet adequada, não tem o computador que possa utilizar na sua residência, às vezes tem um único smartphone na família que não tem condições de acessar a internet, então estes sairiam mais prejudicados do que nunca. Então, obrigado, em nome do senhor, a todos os senadores que compreenderam essa necessidade de adiamento do Enem. E finalizar dizendo que seguiremos, né, batalhando pelas nossas demandas, contando com os colegas de bancada, contando eu, no caso, né, como o mais novo da bancada, com a experiência dos colegas que me antecedem no seu tempo de casa, e com as relações que, especialmente a bancada do Partido Progressista na Assembleia Legislativa, o nosso corpo da bancada, através do Roberto, do Giovanni, do Hermes, né, da Adriana e de todos aqueles que nos dão suporte, e eu não deixar de parabenizar o nosso presidente Hernani Polo, que tem conduzido assim, olha, de forma exemplar. Dizem que mar calmo não faz bom marinheiro, né? Bom, nesse mar aí que o Hernani Polo pegou, vai sair almirante já, não vai sair nem marinheiro. Vai sair almirante porque está saindo muito bem nessas demandas. E finalizo agradecendo também as equipes de gabinete que têm feito o trabalho essencial para nós, deputados, que recebemos as demandas, mas são muitas vezes eles que digerem as demandas para que a gente possa dar uma posição final e de fazer um alerta, um pedido aí, né, quase que em termos de puxão de orelha, que eu espero ainda mais ações do nosso banco Banrisul. Né, o Banrisul tem toda a oportunidade do mundo nesse momento de demonstrar e justificar a sua necessidade como Banco dos Gaúchos, sendo um banco público, e os gaúchos precisam muito do Banrisul nesse momento. Proprietários de restaurantes, de estabelecimentos comerciais, de casas noturnas, enfim, de bares, empresários, empresas, autônomos, enfim, as pessoas precisam demais do nosso banco público, do Banrisul, e é hora do Banrisul mostrar realmente a importância dele, ainda ser um dos poucos bancos públicos do país, e mostrar a importância deles para os gaúchos. Então, obrigado pelo seu trabalho, senador, e conte conosco aqui no Rio Grande do Sul, assim como nós contamos com todos os nossos prefeitos, vereadores, e cada um dos gaúchos e gaúchas, especialmente progressistas, que estão nos acompanhando nesse momento. Muito obrigado. E por fim, né, a paciência que as nossas famílias estão tendo nesse momento, sabendo da quantidade de demandas que nós estamos recebendo e que e as esposas e os familiares e filhos estão dando esse suporte estrutural para que a gente possa cuidar da situação dos gaúchos. Obrigado, Issur. Frederico, vai lá, Negrão. Primeiro, eu quero propor que esse nosso bate-papo ele se repita, Luiz Carlos. E outras vezes, vamos ver se a gente consegue fazer isso com uma periodicidade. Aí tu que comanda aí, nós vamos junto contigo, tá? Acho que é um bate-papo importante porque ela nos traz uma essência que está faltando quando a gente não se vê, que é a essência de convergirmos, a essência de divergirmos com respeito
e maior que todas as essências, é a essência de queremos encontrar o melhor caminho. Então, eu trago aqui para finalizar, porque eu sou um parafrasista e eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que é um professor, um filósofo, um escritor, e ele fala muito sobre aquilo que nós certamente estamos tomados nesse momento, tomados de dúvidas do que fazer, como fazer. Temos até alguns instintos, mas não temos certeza daquilo que nós efetivamente devemos fazer. Então, ele fala o seguinte: cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida só é capaz de repetir. E, para finalizar, Luiz Carlos, eu quero dizer o seguinte: eu acho que nós estamos indo no bom caminho, sem dúvida. Precisamos avançar. O Rio Grande do Sul lá está no ranking, né, lá embaixo e tal. Eu acho que por todos uma série de medidas, mas principalmente dos cidadãos gaúchos que estão se adequando a uma orientação política do Estado do Rio Grande do Sul que não quer ser melhor que as outras, mas é uma adequação àquilo que nós estamos achando que é melhor para os gaúchos. E é independentemente de cor partidária, independentemente de ideologia, independentemente da bandeira política partidária, eu acredito que nós só chegamos nesse ponto porque existe realmente, né, nos gaúchos um sentimento de preocupação muito grande com a vida. Vida dos idosos, vida das crianças, vida de todos que estão no nosso meio. E a gente tem que continuar fazendo isso e protegendo, logicamente, a nossa economia. Então, essas duas coisas têm que andar juntas. Nós não podemos criar um embate sobre elas. Se nós criarmos um embate sobre elas, nós vamos perder uma essência, que é uma essência de não termos dúvida. E a dúvida é, se fizermos um embate, aonde podemos chegar? E eu confio muito no teu trabalho, tu nos representa, tu fosse eleito senador da República, pelos teus méritos e, logicamente, pelo time que tu representa, que eu tenho prazer de fazer parte dele há muito tempo, e devemos acreditar, sim, Luiz. Devemos acreditar, o Rio Grande é forte, é pujante, é um estado de gente trabalhadora, de produção de alimentos, que é o insumo principal para a vida do mundo inteiro, que tem sede disso. Então, nós vamos passar essa sanga, uma sanga larga, uma sanga funda, com correnteza, mas nós vamos passar dessa forma. Nós podemos até pensar diferente, mas não podemos deixar de caminhar juntos. Forte abraço, uma boa noite a todos. Nego Brito, os dois morenos juntos aí, hein, Silvana? Mais uma vez, Luiz Carlos, gostaria de deixar uma ponderação para ti em relação a 3 assuntos. O primeiro é o apoio ao projeto 1075 aí no Congresso Nacional, porque pelo grande número de pessoas que são empregadas na área da cultura, aqui no Rio Grande do Sul, em todas as áreas dentro da cultura, nós temos cerca de 4% dos trabalhadores do Estado estão nessa área. E será muito importante a aprovação lá no Congresso do 1075. Segundo, eu gostaria de pedir, eu sei que tu está trabalhando muito nisso, em outra oportunidade já falamos por várias vezes, em viabilizar o transporte fluvial no estado do Rio Grande do Sul. 2 rios extremamente importantes para deslocamento da produção e de insumos, o Rio Jacuí e o Rio Taquari. Travou aqui, olha aqui. Deu problema com o Brito aí? Turra, tá na... Serginho. O Brito, acho que travou a imagem dele, está com algum problema, que o Brito estava encerrando e deu problema lá. Um pouco ele entra de novo. Nós precisamos, então, Luiz Carlos, que pudesse participar conosco na segunda-feira, 9 horas da manhã, reunião da comissão, inclusive, vamos convidar também a Anvisa, porque nós queremos buscar recursos para a rede d'água e poços artesianos em todo o estado. A questão das recursos, Pardo, e
sobre o rio Jacuí e o Taquari. São os aspectos que nós gostaríamos de deixar à tua consideração. Muito obrigado pela atenção que você disponibilizou para a nossa bancada progressista aqui na Assembleia Legislativa, senador. Obrigado, Brito. Serginho Turra, nosso líder da bancada. Luiz Carlos Reis, meus queridos colegas deputados e a tantos que nos acompanharam. Em primeiro lugar, tenho que pedir desculpa pela falta de qualidade aqui, que eu tive problemas com a minha imagem, talvez com o áudio. Eu espero que eu possa estar sendo visto e escutado por todos. Eu tenho 2 mantras que eu uso, 2 frases que podem resumir o que nós falamos aqui e sobre o que nós falamos essa noite. Fé na vida e fé no trabalho. O equilíbrio que o presidente Hernani tão bem colocou aqui, é o que nós buscamos, é por isso que nós lutamos, acreditando que, sem dúvida alguma, esse momento terrível que está prostrando a humanidade, nós superaremos desta maneira, acreditando, trabalhando, tomando atitudes, arregaçando as mangas e nos unindo para superarmos este que é o inimigo em comum, o coronavírus. Assim nós estamos trabalhando, seguiremos dessa maneira, e eu quero aqui, Luiz Carlos, ao final, deixar apenas uma mensagem que eu acredito que seja fundamental para que a gente possa voltar à vida possível agora, que não é a de antes do vírus, mas a vida que é possível, sem maiores sequelas ou danos, que é que todos nós, cidadãos, sejamos políticos ou não, qualquer um, nós precisamos ter atitude, assumirmos responsabilidades, disciplina, as boas práticas que todos estão falando, o uso da máscara, evitar aglomerações, enfim. É tudo isso que vai seguir fazendo com que o Rio Grande do Sul mantenha esses números que são bons, embora nós temos que lamentar qualquer vítima, mas sem dúvida alguma que nos levarão a ter perenidade, a conseguir conviver enfrentando o vírus por mais tempo, de uma maneira equilibrada, que não cause mais prejuízos a quem quer que seja e que mantenha o setor produtivo vivo, porque quem gera riquezas não é o Estado, é o trabalho, é o empreendedor, é tudo aquilo que nós estamos defendendo. O poder público, nós temos que fazer a nossa parte, restrito àquilo que nos compete. No mais, nós temos que seguir ao lado daqueles que querem seguir fazendo a sua parte, seguir trabalhando, protegendo aqueles que mais precisam ser protegidos. Dessa maneira, nós juntos vamos superar o coronavírus, passar por mais esse momento de provação e de dificuldade. Então, um grande abraço a todos, que Deus siga nos iluminando, muita coragem e, mais do que nunca, fé no trabalho e fé na vida. Um grande abraço a todos. Obrigado, Serginho, pela sua colocação, pelo final. Obrigado, Silvana. Obrigado, Adolfo Brito, nosso parceiro, nosso deputado Issur, nosso deputado Frederico e nosso especial presidente da Assembleia, Hernani Polo. Um abração a todos vocês. Dizer da imensa satisfação de ter participado dessa live. Acho que os nossos companheiros de todo o Rio Grande do Sul que nos acompanharam, até fora dele, estão satisfeitos com a nossa unidade, da nossos 6 deputados estaduais. E eu quero me solidarizar no final com todas as famílias enlutadas, esses 140 e tantos gaúchos que faleceram, os mais de 17 mil no Brasil, mas principalmente os 106 mil que já se recuperaram. Solidário aos que faleceram, mas aos que recuperaram, e a todos, em nome da Mara, nossa parceira, esposa do Sérgio William Moreira, que esteve com um problema seríssimo, né, e já se recuperou. Então, ao nosso Serginho William Moreira, nosso ex-deputado, grande companheiro, gremista, porque eu sou colorado, né, mas o Sérgio é nosso parceiro. Então, a dona Mara, em nome daquelas pessoas que se recuperaram. Um abração a todos. Fé em Deus e solidariedade a todos, nós superaremos, né, com o combate ao coronavírus e também, né, com relação aos nossos empregos tão necessários no Rio Grande e no Brasil. Um abraço a todos vocês e uma boa noite a vocês, participantes, e também aqueles que estão nos seguindo através das redes sociais. Um abração a todos. Obrigado. Muito obrigado, meu líder. Obrigado também ao nosso secretário de Agricultura, aí, o nosso Covatinho, que tem fazendo um baita trabalho. Valeu. Beijo, Issur. Obrigada. Tchau. Um abraço, senador. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.